site do Otherside. Esse é o projeto do Otherside, né, que está sendo desenvolvido aí nesse movimentão da massa. Aqui a gente falou do lançamento, a gente estava lá desde o processo, né, do Mint, ou seja, do lançamento dessa coleção, dessas propriedades digitais. Logicamente, acompanhamos e sobrevivemos ainda expostos por todo esse período desde então. Então, as que eu mintei, ou seja, as que eu consegui adquirir no lançamento, eu simplesmente ainda possuo. Só que agora, no momento atual, a gente teve uma queda gigantesca no floor price, e principalmente alguns, né, other deeds, né, como são chamadas as terras, né, do próprio Otherside, elas estão assim, elas estão num processo de quê? De exatamente estarem bastante descontadas do preço inicial. Quer dizer que elas vão retornar para o preço inicial? Não tem como ninguém garantir nada disso. Isso aqui é pura especulação. Vai depender única e exclusivamente de quê? Do desenvolvimento dessa, né, dessa infraestrutura que se chama Otherside, que é esse, entre aspas, um dos metaversos aí que existe nesse planeta, né? Então, é da equipe mais promissora, como eu falei, da Yuga Labs. Eu acredito que, basicamente, nós estamos vivenciando aqui um processo, né, de consolidação ainda maior no meio desse bear market dessa equipe, né? E, né, simplesmente o Otherside, ele veio com uma proposta bem significativa que eu acho que pode ser que para os próximos bull markets, o próximo bull market principalmente, a gente tenha a possibilidade disso daqui tá chamando uma atenção bastante interessante, tá ligado? Aí muita gente acha que isso aqui já era, já acabou, bota Otherside, entre aspas, morreu, né? Como a gente colocou até no link aí para dar aquela chamada na galera, na live e tal, ver qual é. E aí eu queria saber de vocês têm interesse nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de ferramenta aqui, porque eu acho que isso aqui é uma ferramenta extremamente válida, né? E eu acho que isso aqui é uma coisa que vai ser explorada por milhares de pessoas daqui para frente no futuro, tá ligado? E quem sabe até milhões, e quem sabe até, porra, nós vamos ver esse processo aqui se desenvolver de uma maneira plena. Eu vou estar documentando isso daqui, por quê? Porque além de eu achar a tecnologia interessante, vocês sabem que aqui no canal a gente sempre tem a questão de meter a mão na massa. Então, para você meter a mão na massa nesse caso, você tem que explorar, você tem que aceitar o risco, você tem que fazer o processo. Obrigado a todo mundo que tá confirmando aí que gosta do conteúdo. Tamo junto, obrigado. Solta aquele fogão bonito no chat aí e deixa aquele likeão. E aí o que acontece é o seguinte, a gente tem aqui, ó, o Otherside, né, como um ambiente que eu acredito que vai se desenvolver bastante daqui para frente. Ele pode ter esse aspecto gamificado, essa coisinha de joguinho, de... Ai, quer um joguinho, como é que o joguinho vai ganhar dinheiro? Cara, presta atenção, filhotinha de baleia. Onde há demanda, a oferta, ela controla as paradas. Entendeu? É bem interessante você entender o conceito. E por falar de demanda, nós temos aqui, por exemplo, o próprio Otherside, né, que chega a 360 mil Ethereum aqui negociados. Se você for pegar aqui informações on-chain, você vê que o volume no mercado secundário acabou de passar por $1 bilhão. $1 bilhão negociados no volume on-chain no Otherside. Então você pergunta para você mesmo, será que há demanda por esse tipo de coisa? Será que há demanda por esse ativo, essas terras digitais, esse movimento louco da massa? E aí você vê, né? Existem mais de $1 bilhão que foram movimentados em Ethereum e ApeCoin, possivelmente, para a negociação do mercado secundário de Otherside, no meio de um bear market. Vamos lembrar, o lançamento do Otherside registrou o fim do bull market. Foi quando ele lançou que começou, enfim, o bear market. No meio desse bear market devastador, nós tivemos aí $1 bilhão negociados no mercado secundário, lá na própria coleção. Isso aqui gera receita para a própria Yuga Labs e a Animoca Brands, que são os desenvolvedores principais, para estarem, né, realmente fazendo o que eles precisam fazer, né, que é consolidar o crescimento e desenvolvimento dessa tecnologia que está sendo implementada. E aí nós vemos que o total de volumes em venda aí no mercado secundário total, ele pega o volume do OpenSea
e ele supera. Por quê? Porque tem outros marketplaces que estão negociando também o other side. Então nós temos aí cerca de quase 500 milhão de Ethereum negociados na coleção, no volume total. Né? Então é muito interessante você entender esse conceito, por quê? Porque aqui é o aspecto da demanda da parada. Será que é a demanda? A demanda está aqui. Nós conseguimos ver que o total foram 66.656 aqui, né, vendas no mercado secundário. Então, quando o aspecto de liquidez, você enxerga que há uma certa liquidez. As pessoas estão negociando diariamente, negociam bastante. Né? E então esse é um ponto de vista da gente estar interessado em acompanhando o movimento do desenvolvimento do other side, mas não é o único. Não é o único. Número de holders, 33.682 holders. É a máxima de holders que já houve? Não. Teve um momento que a gente já teve mais holders, mais de 34 mil holders. Mas o que é que isso significa? Como está caindo o número de holders, né, algumas pessoas estão com uma pain desgraçada, com uma dor muito grande no mercado, estão se desfazendo das suas DITs, né? E outras estão acumulando mais DITs. Então está diminuindo o número de holders, a oferta é a mesma, o que acontece? Está concentrando na mão dessas 33 mil. Então, a gente sabe que são 100 mil terras que foram lançadas na coleção do Other Side. Então, estou fazendo um panorama geral sobre a coleção que está acontecendo, e aí nós vamos falar os aspectos, né, dentro da própria coleção, o que é que eu, como especulador, né, estou procurando. Não quer dizer que você vá procurar, ok? Estou dizendo só um aspecto geral, mas é um aspecto que eu acho que pode ser que cresça bastante ainda esse processo aqui. Então, nós temos aqui o processo do quê? De ver o número, esse Dune Analytics, ele tem várias plataformas. Aqui tem outro, que ele mostra, por exemplo, aqui outra forma que de você enxergar, né? Também dados da própria blockchain, então não tem como se mentir. O blockchain, aqui ele mostra o volume negociado, né? O floor price, aliás, volume negociado no floor price. Então é interessante a gente ver esses gráficos aqui, mas tem um gráfico aqui que é o Holders Distribution, né? Que é a distribuição das order deeds, das terras, em cada holder, né? Então, a gente vê aqui que, por exemplo, a maior parte dos holders, né? Você tem essa parcela em azul desse gráfico, que mostra que a maior parte dos holders, cerca de 20.326 carteiras agora, possuem um order deed. Ou seja, é uma carteira que só tem uma unidade. O cara tá ali exposto, entrou, pá, tá com o pé na areia. Melhor do que não ter nada. Melhor do que não ter nada. Você tá com o pé na areia ali, você pelo menos já vai ter ali a sensação de saber o que é quando tiver lançamento e poder explorar, e poder criar, e poder desenvolver dentro desse movimento. Né? Então isso tudo faz a diferença gigante. Né? Aí a diferença gigante que eu quero dizer do ponto de vista prático. Para você realmente ser uma pessoa que pode falar, pode introduzir, pode aprender, para poder, né, ensinar, você tem que estar com uma mão na massa, você tem que estar com uma coisa na prática. E aí, tudo isso gera, né, gaps, né, temporais de oportunidade. Então, você tem que compreender esse processo. Né? E aí, né, tem, por exemplo, 6.656 carteiras que tem 2 unidades. Tem 2.494 carteiras que tem 3 unidades. Entre 4 a 5 unidades existem 1.999 carteiras. Entre 6 a 10 unidades existem 1.411 carteiras. E entre 11 a 50 unidades existem 758 carteiras. Né? E aí depois vai diminuindo muito, porque o cara tem mais de 100, mais de porra. Aí é a baleia desgraçada do cacete. Né? Então é bem interessante vocês entenderem esse conceito, né? A concentração, como é que tá desses ativos. Né? Onde você tá nesse gráfico, Major? O André Moreira tá perguntando aí. Eu vou colocar o link para vocês aí. Isso aqui é o Dune Analytics. O Dune Analytics é uma ferramenta fantástica para você fazer pesquisa on-chain gratuita. Por quê? Porque aqui, ó, você vem aqui no Dune Analytics, ele tem vários dashboards. Cada um desses aqui é um dashboard. Ó.
E aí você pesquisa o que é que você quer aqui, ó. Por exemplo, other side, né? E aí ele vai trazer os dashboards que existem com o other side. Aqui do lado, uma dica aqui, ó, que tem um número de pessoas que acompanha esse dashboard, esse dashboard, esse dashboard. Então, quando você tem aqui mais pessoas, significa que é um dashboard que tem umas informações mais interessantes, mais acuradas, né? mais assertivas, vamos dizer assim, né? Então, esse processo aqui, né, a gente consegue ver aqui que é bem interessante. Então, aqui, ó, você vê aqui, clica nesse daqui, por exemplo, é aquele que a gente estava. Então, aqui ele mostra exatamente o número de holders, aqui o gráfico pizza, né? Então você vai pesquisando ali, tem, porra, de tudo que você quiser aqui, você encontra aqui no próprio Doni Analytics. Ah, eu quero pesquisar sobre a Uniswap. Uniswap. Aí ele vai mostrar aqui todos os dashboards da Uniswap. Aí tu, esse aqui, ó, pá, Fees Collected, não sei o que, pá, tu olha aqui, opa. Aí tem vários gráficos aqui do Fees Collected. Só que aqui eu não vou mostrar exatamente hoje aqui, isso aqui, só queria mostrar a ferramenta do Doni Analytics. Para você também explorar as posições, são todas gratuitas aqui, tudo código aberto. Então essa é a beleza do mundo Web3, é tudo aberto e gratuito para todo mundo, só para você saber onde você vai utilizar. E aí, né? E aí, nós voltamos aqui para o other side. Nós voltamos aqui, vamos focar na parada, lá tem putaria, tem putaria. Nunoeira, tem putaria, Nunoeira. Tem que ter putaria. Se não tiver putaria, não tem nem sentido. Né? E aí, qual é a paradinha do mal? Então, aqui é o other side. Nós temos o obelisco, como eu falei para vocês já. O obelisco, ele é como se fosse o roadmap, as etapas de evolução do próprio other side. Aqui no obelisco, a única etapa que foi realizada até hoje foi a first trip. Foi a primeira viagem, um experimento para a galera sentir ali como é que é o drama, a tecnologia, entender como é que funciona e tal. Né? E aí, né, simplesmente mais de 5 mil pessoas estiveram ao vivo lá no mesmo terreno, na mesma hora, participando sem lag, conversando entre si, né, com quem estava ao seu redor. Então era bem interessante, foi uma ferramenta, tem vídeos no YouTube, então se você tiver interesse, vai lá dar uma olhada. Other Side First Trip, né, a primeira viagem ali. E aí, né, vai chegar agora a parte do Codex, né, em algum momento vai chegar a parte do Codex. Depois nós temos essas outras partes aqui, que é o Coda Decoupling, né? Então tem algumas terras do other side que tem os codas. Então nós poderemos tirar os codas das terras, mover eles de terra, praticamente, eu acho. E aí a gente tem tudo especulando isso aqui, porque as informações são muito vagas sobre tudo que tem aqui, né? A gente tem o Growth, né? The Growth, são algumas terras aí que fazem o crescimento de recursos, né? Então esses recursos eles podem ser explorados e eventualmente é aí nesse ponto que eu acho que a gente pode ter uma bela de uma assimetria, né? Eu vou comentar já com vocês, então fica ligadinho, né? E a gente tem que estar preparado para poder surfar esse movimentão da massa. Tem o The Agora, tem o The Dream, né? Que são outras etapas de evolução. Tem o The Choice, que essa vai ser uma das mais importantes, né? Que você vai ter que escolher, né? Entre estar de um lado do other side ou do outro lado, né? Então é exatamente isso. O other side é o outro lado. Então você tem, né, a possibilidade nessa etapa aqui de estar escolhendo, né, exatamente, né, qual lado que você vai querer estar participando. E aí essa diferença entre o lado A e o lado B, por exemplo, né, o azul e o vermelho, por exemplo, eles vão poder ter a questão, né, de, né, disputar de alguma forma algumas coisas dentro desse ambiente digital, inclusive, né, gamificando, poderiam ser, né, jogos, né, disputa por itens, por qualquer outra coisa, entendeu? Então a gente tá tudo imaginando que isso pode acontecer. Mas como é que tá a nossa live aqui? Como é que tá a nossa live? Vamos ver aqui agora como é que tá a nossa live. Pessoal, agora 381 pessoas com 233 likes. Então tá faltando aí uma margem. Então uma margenzinha pra gordura aí. Acredito que vale a pena a gente estar fazendo esse processo aí. Deixar aquele likeão se você estiver gostando desse conteúdo aí. Já se inscreve no canal, hein, mano? Já se inscreve no canal, dá uma olhada no nosso canal de cortes aí também. 927 pessoas estão quase finalmente chegando aos 1.000 inscritos. Então, vale a pena também você dar uma olhada lá. Link na descrição. E aí, meus amigos, nós temos aqui algumas etapas de crescimento. Isso aqui já tem um vídeo aqui no canal a gente falando sobre todas essas etapas, né? E falando também sobre o próprio algumas coisas interessantes.
Mas o que me chama mais a atenção agora nesse processo, né, é um outro site chamado Otherside Wiki. Essa ferramenta eu tô achando fantástica, porque você realmente consegue, né, explorar, diferenciar terrenos, artefatos, instrumentos, instrumentos que eu digo assim, resources, né, que são os recursos, né? Os codas, você consegue separar os sedimentos. Então, enfim, você vai eventualmente fazendo, né, um processo de analisar a sua carteira, a sua posição, como é que está nesse processo, né, atual. Né? Então é interessante a gente continuar acompanhando esse movimento. E aqui, nessa ferramenta, você consegue ter aqui, ó, nessa parte de Wallet Inventory, você adiciona um wallet, coloca aqui o endereço da sua carteira e ele vai verificar as suas order deeds que você tem e verificar, né, como é que está aqui a sua exposição a, por exemplo, os meio ambientes da parada. Então eu, por exemplo, já tenho exposição a todos os meio ambientes que existem nesse entre aspas, mundo, né? No other side, né? Que seria aqui, né? 3 DK, 4 terrenos Hersh, sei lá como é que fala aqui, um Spirit, 3 vulcânicos. Eu tenho um psicodélico, um growth e 2 minerais. Eu só não tenho da classe Caos, porque essa classe aqui é inacessível. É tipo assim, o mais barato é 110 Ether. Então não tem como. Então não tem como, né? Você simplesmente adquirir assim. Até teve algum momento da história, mas pô, eu não consegui, né? Fazer esse processo de adquirir a Caos, né? E a Caos eu acho que ela tem um valor enorme aí, porque pode ser através da Caos que as pessoas consigam migrar de um lado para o outro, quem sabe. Então não tem como saber. As regras ainda não estão claras, mas a gente tem esse processo para ver como é que vai ser esse movimentão da massa, né? Esse movimentão da massa. Então a gente tem aqui, ó, alguns recursos que existem, né? A maioria que vocês vão ver aqui estão todos zerados, então eu não tenho nada aqui desses recursos, só tenho esses que tem o número 1. Ó. Número 1 é que eu tenho uma unidade de cada um desses recursos. Né? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, nessa ferramenta, ele vai me mostrar que a terra que eu tenho que possui esse recurso específico. A terra que eu tenho que possui esse recurso específico. Né? Então, você vai vendo aí que existem 4 tipos principais de recursos. Quais são? O Anima, o Ori, que seria o Anima é como se fosse para pesquisa, né? E aí tem toda essa classe aqui de pesquisa, né? Aqui você é tipo pesquisa e desenvolvimento, alguma coisa para aprimorar, alguma coisa para melhorar, alguma coisa para desenvolver alguma coisa, né? Melhorar algum artefato que você tenha, fazer alguma coisa desse tipo, né? Eu acredito que seja para isso. O Ori seriam tipo minerais. Então todos os minerais eles seriam para eventualmente construção, né? Crescer, construir coisas, né? Subir, porra, alguma coisa lá dentro, subir um prédio, uma casa, sei lá, seriam. Tudo isso aqui é especulação minha, por quê? Porque eu joguei muito RPG na minha vida. Eu joguei muito MMORPG na minha vida, tá ligado? E eu tenho uma viagem dessa daí. Então eu gostava muito, achava irado o negócio de economia no jogo, caralho. Você ganhar dinheiro. Eu ganhei dinheiro com MMORPG com 15 anos. Eu vendia cartas de Ragnarok na internet e ganhava muito dinheiro, assim, com um cara de 15 anos, tá ligado? Então era muita onda o que eu tô falando para vocês. E isso daqui hoje é totalmente diferente. Porque lá no Ragnarok que eu jogava e eu vendia as cartas, era totalmente Web 2. Eu realmente não possuía, não era meu. Apesar de estar na minha conta com o meu login, com minha senha, a carta, não era meu, não estava na minha carteira, não eram as minhas palavras que possuíam aquela carta. E eu vendia no jogo ali, mas era uma negociação meio que indireta também, tá ligado? Então era uma coisa que é totalmente diferente, tá ligado? Eu já joguei, era Bafomé, mataram tudo, velho. Mataram aí, mancho. Eu tinha tanta carta, item raro, Ragnarok. Eu tinha Rondel mais 10, bro. Ninguém tinha Rondel mais 10 no servidor. Só quem tinha Rondel mais 10 no servidor era eu. Então, assim, esses itens que você usa para aprimorar, para crescer, para desenvolver, para poder, porra,
fazer as paradas, né? A gente ainda não sabe quais são aqui no Other Side, mas eles estão classificados dessa maneira. Então tem o Anima, tem o Ore, que são eventualmente os minerais, Anima, que seria de pesquisa e aprimoramento. Aqui tem e aqui tem os principais. Que esses daqui são os que eu acredito que vão ser utilizados, direto. Né? Então esses daqui é os que vão ter que ser utilizados direto. Então tem root e tem shad, que seriam tipo as raízes e tipo pedras, né? Como se fossem pedras mesmo, né? Então eu acho que esses também vão ser muito importantes dentro desse desenvolvimento do próprio Other Side. E aí, né, nesses aqui eu concentrei bem. Então você vê que eu peguei basicamente todos, só não peguei o Void e o Omni aqui, desses de Root e de Shard, né? Essas pedras aqui, eu tenho recursos de todos. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu acho que isso é uma coisa interessante? Eu também tenho aqui, por exemplo, um artefato, ó, por exemplo, uma picareta forjada aqui que ele chama, que é um artefato que pode ser utilizado para extração desses recursos aqui, por exemplo. Então, tudo isso vai se encaixando, né, dentro desse movimento para poder você fazer, né, o processo de simplesmente estar fazendo isso aqui. Lucrou com o Bored Ape? Lucrei, e ainda lucro. Bastante. Porque hoje mesmo eu fiz um saque lá das recompensas da ApeCoin que foi $500, postei lá no Instagram. Né? Então, uma semana, né, só nessa última semana deu $500 aí de ApeCoin no stake. Né? E aí eu, inclusive, troquei por Ethereum e comprei uma outra terra hoje, com esses $500 também. Então é bem interessante você entender esse conceito, né? E aí, brother, você vê que aqui, por exemplo, nós já temos aqui, né, todos aqui praticamente do Root, só não o Void, que o Void também é mais caro, e o Omni também está mais caro ainda. Mas com certeza estou acompanhando, se tiver uma oportunidade ali, eu vou dar uma catada também. Por quê? Porque você tem na base ali em construção, a base que vai ser mais utilizada, você eventualmente consegue, né, o quê? Vendendo esses recursos caso você não precise, e trocando por recursos que você precisa. Você pode estar fazendo processos simplesmente de estar realmente, quem sabe, adquirindo uma nova forma no mercado Web3 de se estar construindo renda. E por incrível que pareça, isso aqui parece uma insanidade do caralho. Mas eu vou dizer para vocês, isso daqui pode ser uma forma de se gerar renda que eu estou especulando nesse sentido. Ok? Então qual a forma que se vai dar certo ou não, eu vou contar para vocês no futuro, ok? Eu vou contar para vocês no futuro. Mas eu tenho para mim que todos esses, né, esses recursos que as terras que eu comprei produzem, eu vou poder vender esses recursos e as terras vão produzir mais, eu vou vender esses recursos, as terras vão produzir mais ou trocar por outros recursos e simplesmente fazer uma espécie de renda passiva com a venda e a exploração desses recursos no mundo digital aqui utilizando o Other Side. E aí, brother, a gamificação compõe a isso nesse ambiente. Eu acredito que isso daqui pode ser uma coisa bem interessante para quem tiver essa possibilidade. É muito difícil, assim, ó, isso aqui eu não quero incentivar ninguém a tomar decisão, vai comprar, vai vender, não tem nada a ver disso. Só que, né, aos meus olhos, eu vou fazer isso porque além dessa, né, dessa especulação que eu estou tendo em cima da exploração de alguns recursos, eu estou querendo fazer o quê? Dentro da terra que eu tenho aqui do Other Side, que são 15 terras aqui, eu tenho um interesse de fazer o quê?
de fazer o processo de construir em alguma delas um clube para os yield hackers. Então eu tenho um interesse de fazer uma comunidade dentro de alguma dessas terras aí, e ainda vou escolher qual vai ser, não sei como é que vai ser, mas a gente escolher lá um canto lá para a gente construir um ambiente de encontro dos yield hackers. Quem sabe a gente dá uma aula lá dentro desse ambiente. Quem sabe a gente está fazendo um processo exatamente de estar vivenciando essa disrupção de uma nova possibilidade de relações sociais serem criadas, né, dentro desse processo, entendeu? Então, os yield hackers, eles com certeza vão estar comigo nesse processo, né? E com certeza a gente vai estar lá fazendo esse processo. Se você é yield hacker, deixa no chat, aquele fogão no chat aí, a sua opinião sobre o que a gente vem desenvolvendo. E, meus amigos, se você não é ainda, considere, mais uma vez, está entrando no meu site, caiovicentino.com.br, faz o teu mint aqui, acesse para você estar na fronteira do desenvolvimento tecnológico dentro de blockchain, utilizando, né, o que se há de mais interessante no mundo Web3.